será que vale a pena trabalhar em 2026 com marketing, né? Eu não gosto da palavra marketing digital, né? Para você que me conhece, já deve saber disso. Marketing digital é um termo pejorativo, principalmente por aqueles que vendem curso, falam: "Ah, você trabalha com o quê?" "Ah, eu trabalho com marketing digital." Eu não gosto desse termo, apesar de ser um termo que, pra gente que trabalha com marketing digital, né, nas redes sociais, seja, né, de fato, marketing digital, eu não gosto desse termo, tá? Então vamos para o que interessa. Vale a pena ou não? Para começar esse tema, eu gostaria de falar para vocês que muita gente fala, né? É muito comum a gente ouvir, ah, é porque o mercado de marketing está saturado, que não sei o quê, que tá difícil, porque a concorrência tá grande, tem gente que tá cobrando barato, aí a gente não consegue ter o nosso valor no mercado. Vou falar uma verdade para vocês, isso aí sempre existiu. Não é diferente agora, tá? Então, eu quero começar dizendo que, assim como qualquer outra área, você vai ter suas dificuldades, mas vai ter coisas boas que eu quero convencer você hoje do porquê o marketing digital é uma área extremamente boa e o quanto antes você começar, é melhor, tá? Eu comecei a minha história como, né, marqueteiro, vamos dizer assim, né, era mais publicidade, né, antigamente, mas vamos generalizar aqui, né, para abranger todos os profissionais. Em 2014, na verdade, quando eu tinha 13 anos. Então já vão fazer 12 anos que eu tenho aí de profissão, né, que eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro, né, dentro da internet, isso é muito interessante. Antes mesmo de todo mundo saber que dava para ganhar dinheiro na internet, eu já ganhava dinheiro na internet. E eu comecei muito novo, porque eu trabalhava com o meu irmão, né, e meu irmão já, entendia mais, enfim, ele passava e eu simplesmente obedecia. Com o tempo eu fui criando ali uma expertise em diversas áreas, como por exemplo, social media, administrava perfis, sabia fazer várias coisas e fui me aperfeiçoando ao longo do tempo, criando vídeos, criando artes, né, designs, enfim. Com o tempo, depois, né, em 2021, eu me especializei também em gestão de tráfego, foi quando eu fiz o curso do Pedro Sobral, um excelente curso, né, me abriu minha mente para trabalhar com isso. E eu juntei, né, ao longo ali de, vamos dizer que foi 6 anos, ininterruptos, né, fui juntando conhecimento, né, de tecnologia no caso, computador, celular, tá, edição de vídeo, criação, tudo que tem a ver com essa área de publicidade e marketing. Juntei esse conhecimento e fiz o quê? Consegui uma expertise para poder abrir minha agência de marketing. Então eu consegui ter um know-how tão bom, tão grande e vasto que eu dava conta de administrar, outras pessoas para fazer as tarefas, né, e tocar vários projetos. Então a gente consegue, por exemplo, hoje atender várias empresas, inclusive hoje com poucas pessoas, né. A tecnologia vem aí para ajudar a gente cada vez mais. E então essa é a minha história, tá. Até hoje eu trabalho como, agenciador, né, de publicidade e marketing e sou influenciador digital. Então, respondendo essa pergunta, se vale a pena, olhando para trás, assim, eu não fiquei rico, tá? Não posso dizer que eu sou uma pessoa rica, tá? No sentido de ter milhões. Eu não tenho isso, tá? Não tenho. Inclusive, eu tenho um estilo de vida bem de boa, bem normal, tá? Como qualquer um. A grande diferença é que o trabalho de influencer me abriu muitas oportunidades, né? Oportunidade de conhecer lugares novos, viajar, restaurantes. Nossa, o quanto de restaurante que eu conheço aqui na nossa região, né? Região de Campinas. Então, assim, conheci realmente muita gente e isso tudo eu acho que isso que é a riqueza de verdade nessa área, tá? Mas, assim, posso ser considerado uma pessoa rica? Não, tá? Não sou considerado uma pessoa rica, tá? Porém, qual que é a grande coisa boa de você poder trabalhar? E aqui eu vou começar falando bem, né. Por quê? Pra você que trabalha na internet com marketing ou publicidade, você vai ter alguns benefícios. Primeiro, normalmente você vai trabalhar ou para uma agência ou você vai ser o dono da agência, né. Se no tô falando de agência aqui no caso, né, como pra abranger todos os profissionais, gestor de tráfego, videomaker, fotógrafo, social media, tá, todo mundo aí.
Então, ou você vai ter a sua agência, ou você vai trabalhar para uma agência. Eu já tive as 2 experiências. Quando você trabalha para uma agência, você fica refém de algumas coisas, como, por exemplo, o horário, você tem ali alguns clientes para cuidar, demandas para entregar, e prazo e tudo mais. Não que quando você tem a sua agência, isso também não é verdade. É verdade. Porém, você consegue ter um controle muito maior sobre o seu próprio tempo, que deixa o seu trabalho muito melhor, tá? Por quê? Nem todo mundo é produtivo das 9 da manhã até as 4, 5, 6 da tarde. Às vezes você é mais produtivo em tal hora. E é uma das coisas que eu tenho falado nos vídeos anteriores sobre gestão de tempo. Então, ter uma agência é melhor do que trabalhar para os outros. E ganha mais também, é lógico, né? Porém, você vai ter muito mais responsabilidade e vai ter que saber cuidar, saber de mais coisas para você cuidar das empresas de uma maneira eficiente, porque você precisa ser eficiente, tá? Não precisa só fazer, tem que fazer com estratégia para dar resultado. Que isso é uma das coisas que mais pesam que eu já vou falar. E tem que ter muito autocontrole, controle do seu tempo, da sua vida. Tem que ter autoconhecimento para saber se você é capaz de pegar um projeto ou não, tá? Então isso são coisas interessantes. Também tem a categoria dos freelancers, né? Que são pessoas que trabalham, por exemplo, para plataformas como Workana ou Get Ninjas, por exemplo, que conseguem alguns serviços ali. Por quê? A demanda tá lá, e aí o pessoal posta, se você sabe fazer aquela demanda, é melhor, porque daí você não entra nem como dono e nem como funcionário, você é um freelancer que vai fazer aquele serviço naquele determinado momento. Bom, dito isso, eu particularmente, sinceramente, acho melhor que você seja o dono, por mais que você vai sofrer bastante, tem muitas responsabilidades, dor de cabeça, cliente mandando mensagem, acaba financeiramente valendo mais a pena, tá? Porém, se você está começando, eu recomendo que você entre para uma agência. Então, trabalhe primeiro para alguém, aprenda como é trabalhar nessa área, quais são os processos que você precisa aprender, quais são os detalhes, porque às vezes é um detalhezinho que você aprende com a pessoa que faz total diferença no seu trabalho, na sua entrega, tá? Então é isso. Para iniciante, pô, eu trabalho faz 2 anos com marketing, cara, 3 anos, trabalha para alguém e pega o máximo de informação que você puder. Quando você adquirir um know-how, você pode abrir a sua própria agência, fechou? Então é isso. Eu recomendo, se você quer trabalhar como profissional de marketing, faça isso, seja o dono da sua agência. Caso você não tenha experiência, trabalhe para alguém. Bom, e assim, qual é o lado negativo de você trabalhar com marketing hoje em dia? Tem algum lado negativo? Tem uma coisa que é um pouco complicada, né, de falar, que é o próprio mercado, tá? Hoje, no marketing, todo mundo, entre aspas, pode fazer marketing, porque o marketing ele não é uma ciência exata, tá? Tem a parte da ciência exata, sim, tem algumas coisas que são mais metódicas, sim, mas a maior parte não, tá? Por exemplo, o estilo da fotografia do seu cliente, ele é muito variável. O seu cliente pode gostar de um estilo mais clean ou de um estilo mais contrastado, com muitas cores, poucas cores. E são detalhes que às vezes faz a diferença para o seu cliente, principalmente, né? Porém, eu tô falando aqui no caso de fotografia, mas estratégias e tudo mais, isso tudo varia de empresa para empresa. Às vezes você vai ter 2 empresas do mesmo nicho, porém uma empresa, vai funcionar uma determinada estratégia e outra não vai funcionar. Isso é muito comum, tá? E por que que acontece isso? Porque cada negócio é um negócio. Então não tem uma regra geral, uma receita de bolo para você fazer um marketing. Não espere isso. É aí que tá o feeling. Você aprender, aí que entra a parte exata, né? Você vai ter que aprender a ver o que que tá dando certo, né? Através de relatórios e gráficos, enfim. E sabendo isso, você consegue saber como gerar mais resultado, entendeu? O que dá certo, você replica, faz novamente para o mesmo negócio que vai dar certo também. Você pode aprender isso, usar em outros negócios, mas não é garantia que vai funcionar, tá? E também tem uma outra coisa que pode funcionar por um certo tempo. Depois de 3, 6, um ano, né? 3, 6 meses, um ano, pode ser que essa estratégia não funcione mais. Então vai você lá se reinventar de novo, quebrar a cabeça para fazer o negócio virar. Então, essa é uma grande dificuldade, tá? Isso é do trabalho mesmo. Mas tem uma outra coisa que acaba sendo um pouco mais complicado, que são trabalhar com pessoas.
Você, além de ter que administrar a sua equipe, você vai ter que cuidar do seu cliente, que é cuidar do relacionamento com o seu cliente. Você tem que saber sobre a empresa do seu cliente, você tem que estar presente nos momentos de decisão, vai ter que fazer reunião, vai ter que fazer relatório, né, para entrega. Isso tudo é muito importante, faz diferença no seu trabalho. E qual que é o problema? Esse ainda nem é o problema. O problema é que às vezes o cliente confunde algumas coisas. A gente está no mercado, como eu disse, que qualquer um pode fazer marketing. E às vezes o cliente acha que o seu serviço é caro, porque fulano faz tráfego pago por R$ 300 em 2026. Cara, fulano provavelmente mora embaixo da ponte, né? Ele não paga aluguel, não precisa comer, alguma coisa nesse sentido. E o serviço não vai ser igual a um trabalho de gestão de tráfego de uma agência de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, R$ 3.000. Não tem como ser igual, dá para entender? E qual que é o problema? O cliente hoje, ele quer um serviço muito barato, mas muito eficiente. Então, isso não existe, porque não existe um milagre, né? Você não vai chegar no negócio, vai fazer o negócio girar, e normalmente ele te dá ali uns 3, 6 meses de credibilidade, de paciência. Depois disso, se você não entrega resultado, ele vai te cobrar muito, muito, muito. E aí é onde entra a parte da ansiedade, entra a parte de você ficar, nossa, cara, e agora, será que esse cliente vai me demitir, vai querer cancelar o contrato? Então, são detalhes que são complicados, tá, pessoal? É realmente muito complicado. Essa é a parte onde começa a ficar difícil, o mercado. E tem muita gente que reclama do mercado no sentido de que o mercado ele é muito abusivo, e é mesmo, tá? Tem muita gente querendo que você faça um trampo de, sei lá, faz aí R$ 200 e você entrega um post, 5 stories, não sei o que. Às vezes é trabalho demais para dinheiro de menos. Então, essa é uma área complicada dentro do marketing. Não são clientes ruins, não é isso. Todo cliente é, entre aspas, bom, né? O problema é a mentalidade desses clientes que você vai precisar educar. Por quê? Se você procurar só cliente bom, cara, você também vai ter que ter uma régua muito alta. Você vai ter que entregar um serviço de extrema qualidade, extremo compromisso, para poder cobrar caro, porque às vezes o cliente que é bom mesmo, se você chegar falando assim, eu cobro R$ 500, ele não vai nem querer saber do seu trabalho. O cliente bom mesmo, tá? Então, é complicado. Você vai ter que saber dosar isso, tá? Só que se você cobra muito num trabalho, né? Esse é o outro lado da moeda. Se você cobra pouco, você não vai ganhar nada. Só vai ter dor de cabeça, vai pagar para trabalhar. Mas se você cobra muito, o cliente exige muito também de você. Às vezes o cliente liga todo dia, cara, e você tem que atender todos os dias. Então, assim, são coisas complicadas de você trabalhar como agência. Tô contando aqui para vocês a realidade das coisas, como elas realmente são. Inclusive, liga à noite, liga de madrugada, já aconteceu várias vezes, liga de domingo, foda-se. Você não tem vida, né? Então, essa é uma das coisas complicadas de você trabalhar como marketing, né? Como dono, no caso, que eu tô falando. Mas como eu disse, é o lado para mim que mais vale a pena, tá? Se você for trabalhar, eu vou trabalhar com marketing só para trabalhar para uma agência, normalmente você vai ter algumas dificuldades ali, é difícil você ter um crescimento dentro da agência, tá? Tem algumas coisas que são complicadas, tá, pessoal? Enfim, só vivendo, mas começa porque vale a pena, tá? Por isso que eu falo, vale mais a pena você ter a sua agência, você ser o dono do seu negócio, tá? Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre essas exigências desses clientes, porque como eu estava falando, né, esses clientes eles exigem muito da gente. Porém, é difícil você achar um cliente bom. E aí qual que é o ponto que eu quero chegar? Né, eu contei algumas experiências de clientes que eu já tive. Cara, tem cliente que vai, como eu te falei, exigir muito de você e vai só te dar dor de cabeça. Esse cliente não é um cliente que você quer. Então você também tem que saber falar não para ele. E, se for o caso, mandar embora, né? Que é uma coisa que eu acho triste, mas às vezes é necessário. Ano passado mesmo eu tive que fazer isso algumas vezes. Mandar o cliente ir embora, entendeu? Ó, você não se adequa, cara, a nosso pensamento e tal. Tô querendo encerrar aqui. Tudo bem, encerra numa boa, já era. Fechou? E aonde que eu quero chegar, né? Por que que eu tô falando desses problemas?
para falar para vocês que no fim ainda vale a pena, porque a liberdade que você vai ganhar de espaço, você não tem que cumprir uma carga horária e tudo mais, isso é uma coisa boa, tá? Isso é um ponto positivo de você ter a sua agência, tá? Porque quando você trabalha para alguém, como eu disse, ou em outro serviço, em outra área, você vai ter essas exigências que privam você muitas vezes de algumas coisas, de alguns confortos. Então, é bom, tá? Você ser dono de agência. É uma coisa que vale a pena. Apesar de toda a dor de cabeça, é uma coisa que realmente vale bastante a pena. Bom, então, como que a gente faz para achar bons clientes, né? Porque, como eu disse, não tem cliente ruim. Todos os clientes têm que ser tratados da mesma forma, tá? Mas como que a gente acha aquele cliente que ele vai confiar no seu trabalho em primeiro lugar, estar com a mente aberta, né? E fazer o que tem que fazer. Uma coisa que eu aprendi, cara, é que quanto maior o cliente é, menos trabalho ele vai te dar, tá? Proporcionalmente. Inversamente proporcional, né? Então, quanto maior a empresa, né, menos dor de cabeça ela vai te dar, o cara vai te dar, tá? Por quê? Quando a empresa é pequena, qualquer deslize financeiro, e a gente que trabalha com marketing precisa de verba, né, para fazer as campanhas, qualquer deslize financeiro que a empresa tiver, mesmo que a culpa não seja sua, a primeira coisa que vai ser cortada é o marketing. Tenha certeza disso. Porque na cabeça do dono, o que não está dando resultado é o marketing, sendo que na verdade não é isso. Não necessariamente é isso. Eu estava analisando, por exemplo, que os meses de chuva de um cliente meu, o faturamento dele cai metade, cai 50%. Ou seja, se o cliente, e a maioria são, né, não tem uma noção de gestão do próprio negócio, de conhecimento do próprio negócio, que é muito comum no Brasil, você vai sofrer demais com isso, porque você vai achar que o problema está em você, e às vezes não tá. Então isso é um grande erro, às vezes é fácil o cliente culpar o marketing, o marketing não tá dando resultado, sendo que na verdade a culpa é do próprio negócio, ou é uma coisa cíclica, ou é o próprio deslize de gestão do próprio negócio, tá? Então, ser dono de agência é você também entender que as culpas não são suas. Você faz o seu trabalho, você presta o seu serviço. Se der errado, o que você vai fazer? Entendeu? Não tem o que você fazer. É claro que se der errado, você pode perder o cliente, mas não tem como você viver sob a culpa o tempo todo de que você tá fazendo um trabalho ruim, porque não necessariamente é isso, entendeu? E o que eu aprendi, como eu disse, quanto maior o cliente é, menos trabalho ele vai te dar, tá? Então, coloca isso na cabeça. Tanto que a V4, que é uma agência muito grande aqui, né, pelo menos no estado de São Paulo é grande, mas acho que ela é no Brasil inteiro, ela atende diversos nichos, grandes empresas, né? E ela coloca lá no anúncio dela que ela procura clientes acima de 80 mil. Antes era 100 mil ainda, agora tá 80 mil. Então, se a empresa nem fatura 80 mil reais por mês, ele nem quer como cliente. Porque provavelmente essa empresa não passou ainda de vários processos de maturação, de consolidação, né? Coisas que o marketing vem para fortalecer, mas que às vezes precisam ser respeitados. Às vezes o cliente não vai ter dinheiro para pagar o trabalho que você, né, vai ter que fazer. Por exemplo, às vezes só a verba da campanha de determinado estabelecimento pode chegar a 3, 4, 5 mil reais por mês de verba que é tráfego pago, fora a mão de obra. Será que o cliente vai ter esse dinheiro para investir? Provavelmente, se ele fatura menos de 80 mil, não. Então, uma régua, uma dica que eu dou para vocês é: procurem clientes que faturem acima de 80 mil reais. Qualquer coisa abaixo de 80 mil reais, recomendo você ficar de olho. Provavelmente você vai ter dor de cabeça. E eu que já trabalhei com vários nichos, vários estilos de trabalho, por exemplo, já trabalhei uma época com ganha-ganha, né? Onde o cliente dava um percentual do faturamento dele sobre assim que a gente aumentava ele. Então, exemplo, o cliente faturava 100 mil, aí ele faturou 120, desses 20 mil a gente pega, sei lá, 5%, entendeu? 10%, mais um fixo, né? E aí a gente começa a perceber que isso é uma outra coisa complicada que tem a ver com capitalismo também. Se você for muito bom, você faz a empresa crescer, provavelmente você vai ser caro. Então, se você faz a empresa crescer demais, daqui a pouco ele não vai mais precisar de você. Que você fez o seu papel já, aí ela, pum, ó, chegou aqui nos 500 mil. Ah, beleza, agora eu vou cortar o marketing, tá muito caro, e aí ele vai e coloca o sobrinho dele, que é muito mais barato.
Então tem essa também, né? Se você entregar um trabalho muito bom, esse risco todo mundo tá suscetível. O cara pode ser que chegue no momento que ele vai te troca. Eu já presenciei isso várias vezes, tá? Por quê? Ah, não, o marketing tá caro, vamos cortar custo. Por quê? Se o marketing, mesmo que não importa o que você fez pela empresa, você é assim, cara. Então, assim, é muito complicado, tá? E o inverso também acontece, lógico. Se você não entrega o resultado, o cara também corta. Então, ser profissional de marketing hoje vale a pena, sim, tá? Eu acredito que vale a pena acima de várias outras áreas, tá? Mas é um mercado muito ingrato, tá? Então, tenha essa mentalidade que você vai estar trabalhando para você, não para os outros. Trabalha para você entregar o resultado, para você entregar o que foi combinado, mas não tem como você pensar que, pô, a empresa depende de mim e nem viva como se dependesse. Porque, como eu disse, pode ser que ela cresça tanto, e aí para de crescer, ela fala, não, vou cortar ele aqui que não tá dando mais resultado. E ele é caro, entendeu? Só que o cara não viu tanto que você já construiu pela marca, entende? Isso é muito, muito comum mesmo. E o contrário, como eu disse, é mais comum até, né? Então, o cliente contratou você 3 meses, não subiu mais o faturamento, não subiu o faturamento, não deu resultado de faturamento, ele também corta você. Então, pessoal, vale a pena? Vale a pena, mas tenham em mente que trabalhar no mercado de publicidade e marketing é complicado. Sem falar que vai ter sempre alguém que vai cobrar mais barato que você, que está começando, o dono do estabelecimento que te contratou vai achar que é o mesmo serviço, que é a mesma coisa, e não é, né? Então, isso é uma coisa extremamente complicada. No mais, aprenda a fazer o seu trabalho, ter um nome ali, uma credibilidade, um reconhecimento e busque clientes grandes. Lógico que quando você está começando, você não vai conseguir tantos clientes grandes, mas tudo tem o seu tempo, tá? Então, comece trabalhando para alguém, depois comece com clientes com menos de 80 mil de faturamento, que você vai ter que passar. Depois você só busca, depois de um certo, né? Você, pô, tô me pagando bem aqui e tal. Você vai começar a caçar clientes com mais de 80 mil de faturamento, porque aí você garante que o cara não fique no seu pé 50% do. 50% não, 100% do tempo, entendeu? Nossa, que isso, cara, não tá dando resultado, não sei o que, não, não, não. Ah, aí cancela, entendeu? Não, vou ter que cancelar aqui. Porque muitas vezes ele vai atrás do marketing porque está precisando de ajuda, mas quando precisa pagar, é a hora que pesa no bolso, né? Então, esse é o meu veredito. Vale a pena trabalhar com marketing. Eu mesmo trabalho há, como eu disse, 12 anos. Não me vejo trabalhando com outra coisa. E as dificuldades, pessoal, em qualquer área você vai encontrar. E provavelmente são bem parecidas com essa. Claro que o marketing tem essa dor de ser uma área muito responsável. Você que trabalha com marketing é uma área muito responsável, é uma área que você ao tempo todo está se cobrando de resultado. Isso é uma coisa ruim, não é bom, tá? Mas independente de tudo, eu acredito que vale a pena. O marketing mudou sim a minha vida e pode mudar a sua também, beleza? Então, cara, pô, quero começar a trabalhar, quero entender mais, começa a pesquisar, vai atrás ali do que o pessoal fala, vai atrás de uns professores, uns cursos online, né? O mais importante é você pegar esse conhecimento, colocar em prática, esse conhecimento desse vídeo. Daí, quem sabe, 2, 3, 4 anos você vai me agradecer, fechou? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e tchau!